A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 1 e versículo de número 18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar, irmãos, que o Senhor, ele estava intervindo, ele estava trazendo uma intervenção na vida de José e de Maria, porque havia um propósito. Todas as vezes que você carregar um propósito que for de Deus, todas as vezes que Deus tiver um chamado na sua vida, não se preocupe não. Porque as pessoas que for participante desse projeto, porque as pessoas que Deus já diz que vai participar juntamente contigo, Deus ele visita, Deus ele cuida, Deus ele faz com que esta pessoa ela venha receber confirmações, porque o nosso Deus ele é assim, irmãos, ele não deixa ninguém enganado, não deixa ninguém confundido. Você vai observar que quando José soube que Maria estava grávida, quando Maria contou para José o que havia acontecido, a Bíblia nos diz que José resolveu deixá-la secretamente, porque José não estava entendendo aquela situação. E existem coisas, irmãos, que a gente não pode julgar, porque José não viu o anjo. José não viu acontecendo como Maria viu. José ouviu da boca de Maria o que ela estava falando, mas o que ela estava falando era algo muito absurdo, era algo que realmente não tinha possibilidade de acontecer, era algo muito impossível. Então ele pensa o quê? Com os olhos humanos dele, que ele ia deixar ela secretamente, que aquilo ali poderia não ser verdade. Na verdade ele pensa, aleluia, que não tinha probabilidade de acontecer. Com certeza, humanamente falando, aquilo ali era impossível. E existem coisas que são impossíveis de acontecer. Existem coisas que você olha e diz assim: Senhor, só se o Senhor mesmo testificar a essa pessoa, porque essa pessoa não acredita nas minhas palavras. Talvez você tenha um José na sua vida, você tem alguém que não acredita nas suas palavras, que não dá credibilidade àquilo que você fala, e isso tem entristecido o seu coração. Mas o que eu acho bonito e interessante é que Maria, ela não ficou preocupada com o que José ia pensar. Você vai observar que quando o anjo visita Maria e quando ele revela para Maria tudo o que vai acontecer, Maria não menciona nem o nome de José. Ela realmente confia no Senhor. E ela diz: aqui está a tua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Mas quando ela conta para José, irmão, José não tinha visto o anjo. Então automaticamente José resolve deixar ela secretamente. Mas Deus visita José. E eu quero te dizer uma coisa: não tenha medo de perder algumas pessoas durante o processo. Não tenha medo de perder algumas pessoas durante a caminhada. Sabe por quê? Porque o Deus que te chamou, porque o Deus que entregou nas tuas mãos um grande propósito, ele garante. E através dessa palavra, ele está garantindo para você que a sua vitória já está decretada. Ele está garantindo para você que ele está visitando pessoas por amor de ti, que ele está testificando palavras por amor de você. Você não tem que se preocupar porque fulano não está entendendo. Ei, deixe que Deus vai visitar ele. Deixe que Deus vai visitar ela. As pessoas que não estão entendendo o propósito, mas são participantes do propósito, vão começar a ter visita do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem justifica você. É quem testifica as palavras de Deus na sua vida. Então não se entristeça porque você tem ouvido palavras, aleluia, ou porque você tem visto reações de pessoas que estão desacreditando do que Deus falou contigo. Porque José estava realmente desacreditando do que Deus havia falado com Maria. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor visita José em sonho e diz para ele, aleluia, versículo de número 20 diz assim, ó: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Enquanto José pensava em fazer, você vai observar, Deus não permite com que ele faça, mas Deus traz uma intervenção. Deus faz com que o anjo apareça para ele em sonho e fale com ele, conte para ele, porque Deus, ele sempre vai intervir, irmãos, naquilo que a gente não pode fazer. Às vezes nós nos frustramos, sabe por quê? Porque nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. Nós queremos convencer as pessoas e você não convence ninguém. Ei, Maria não ia convencer José, não. Por mais que ela tivesse contado, por mais que ela falasse nos detalhes, José não ia ficar convencido. Tem coisas que somente o Espírito Santo convence. Tem coisas que somente Deus convence. Então pare de ficar, às vezes, falando demais, porque às vezes, quando nós falamos muito, o que acontece? A gente acaba irritando aquela pessoa. Por quê? Porque ela não quer ouvir. Ele e ela só vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo, como José. Só vai dar ouvidos quando o Senhor mesmo falar. E não se preocupe não, se preciso for, Deus fala em sonho, Deus alguém na rua que não conhece. Pois é, Deus fala através de uma criança. Deus vai fazer alguma coisa, mas de uma coisa eu sei, ele vai testificar você. Ele vai testificar as tuas palavras. Ele vai testificar aquilo que ele colocou na sua vida, porque todas as vezes que Deus nos confia algo, um projeto ou algo para fazer, não é nosso, é de Deus. Então quem é que vai confirmar? É Deus. É Deus quem traz para o coração do homem a confirmação. É Deus quem mostra que verdadeiramente está contigo. Então Maria não se preocupou com José. Maria nem menciona José na visita do anjo, quando o anjo Gabriel vai visitar Maria. Ela nem menciona o nome dele, porque ela sabia, aleluia, que Deus ia cuidar de tudo. Ela disse somente: aqui está a tua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, crendo que o Deus que iniciou, ele teria a responsabilidade de cuidar de tudo. Você tem que entender que o Deus que te entregou grandes projetos, que o Deus que falou com você, ele tem a responsabilidade de cuidar de tudo, inclusive de quem não entende. Inclusive de quem está aí, ó, criticando você, de quem está aí tentando atrapalhar o trabalhar de Deus, mas Deus diz que faz parte do propósito. Porque se Deus diz que faz parte do propósito, meu irmão, pode ser o que for, o Senhor transforma. Pode ter um coração de pedra, Deus, ele vai entrar na mente, entrar no coração de pessoas por amor de ti. E ele está dizendo para você: vai ter que aceitar o projeto que eu tenho na sua vida, porque ela é participante do projeto. Então o Senhor, ele visitou a José porque José era participante, porque necessitava da participação de José. E a Bíblia diz que o anjo deixa bem claro: o que foi gerado em Maria não é dela, não. Ela está falando a verdade, porque o filho que está nela é do Espírito Santo. As palavras que Maria havia dito, que José achava que não era verdade, agora o anjo estava testificando. Não se preocupe não, quem te justifica é Deus. Pessoas podem olhar para você e dizer: não é verdade, você não está falando a verdade, ou você não está vivendo a verdade. Só que quando você sabe que você está em Cristo, você sabe que é Deus quem te justifica. Isso aqui não serve somente para pessoas que estão apontando você, que estão dentro do propósito, mas até mesmo para aquelas que estão fora do propósito, até mesmo para aquelas que têm se levantado contra você, que têm te caluniado, que têm falado as coisas de você que não sabe. Pois é, essa palavra aqui também serve para essas pessoas. Você tem que entender que é Deus quem te justifica. Você não precisa ficar se justificando para ninguém. Maria não ficou se justificando nem para quem estava dentro do propósito, que foi José, e nem para os críticos. Você não tem que se justificar para ninguém. Você não tem que querer mostrar para ninguém: mãe, porque estão falando isso e isso de mim, não é verdade. E o Espírito Santo diz para você: você não tem que se justificar para ninguém. Quem sabe da sua conduta, quem sabe do que você está fazendo, quem sabe do que Deus tem contigo é você e Deus. Então pare de se justificar para as pessoas. Tome o exemplo de Maria, confie. Quem me chamou foi Deus. Quem me separou foi Deus. Foi Deus quem me entregou esse propósito. Então eu estou aqui. Aqui está a tua serva. Eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo a partir do momento, irmãos, que Deus nos entrega um grande projeto. Ele cuida de tudo. Declare comigo: Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo, irmãos, nos mínimos detalhes. Você não tem noção como Ele está movendo corações ao seu favor. Você não tem noção de quem Ele está visitando. Pessoas que às vezes estavam dentro do projeto, mas que te falaram palavras que te magoou, vai te pedir perdão. Vai te pedir perdão porque Deus vai tocar. Vai te pedir perdão porque Deus vai fazer com que essa pessoa veja que Deus está contigo. Não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Deus sabia que ele precisava marcar o encontro com José. Deus sabia que se ele não marcasse o encontro, José ia deixar Maria secretamente. E o que ia acontecer? A barriga de Maria ia crescer e Maria iria morrer, porque ela seria tida como adúltera. Por quê? Porque José ia abandonar ela, ia deixar ela, e a barriga dela ia crescer, ela ia ter um filho sozinha. Deus não é Deus de confusão.
Deus jamais ia colocar um projeto, guarde isso no seu coração, dentro de Maria, um projeto precioso, valioso, para depois Maria morrer apedrejada. Não. E Deus está dizendo para você, eu jamais ia colocar projetos na sua vida para que trouxesse para você desgosto, para que trouxesse tristeza, angústia, sofrimento, divórcio. Jamais. Deus não faz isso. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então saiba de uma coisa, ele se responsabiliza por cada detalhe da sua história. O Senhor se responsabilizava por cada detalhe da história de Maria. A partir daquele momento não era mais Maria, noiva de José, mas era Maria que carregava o propósito de Deus. Era Maria, mãe de Jesus. Agora ela estava, aleluia, em um nível mais elevado espiritual. O Senhor iria se responsabilizar por ela em tudo. O Senhor está dizendo para você, eu estou te elevando em um nível espiritual, eu vou me responsabilizar por você em tudo que for necessário. Não se preocupe, o que você precisar, Deus vai mandar. Quem você precisar que Deus justifique, Deus vai justificar, Deus vai mostrar que está contigo, porque Ele é perfeito, porque Ele é fiel, Ele não deixa os seus filhos sem resposta, aleluia. E Ele diz para você, eu não vou te deixar sem resposta, eu não vou deixar você envergonhada, eu não vou deixar você envergonhado jamais, mas eu vou cumprir a palavra que eu te falei. Eu vou cumprir aquilo que eu te disse. A Bíblia diz que o anjo disse para ele, aleluia, não temas, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. O que está acontecendo, aleluia, dentro dela, não é dela e nem é seu, mas é do Espírito Santo, é de Deus, e Ele se encarrega de cuidar de tudo que é dele. O projeto que você carrega não é seu, mas é de Deus, e Ele se encarrega de cuidar até das pessoas que são participantes desse projeto. Não se preocupe, Deus vai te justificar. Não se justifique para inimigos e não se justifique para pessoas que você ama, que não estão entendendo o projeto de Deus na sua vida. Você, a partir de agora, vai se calar, e é Deus quem vai mostrar que está com você. Aí você vai ver que o anjo do Senhor diz como é que vai ser, versículo de número 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aí você vai ver o anjo explicando, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você vai ver o anjo dizendo, tá escrito, viu, José? Tá escrito, não tá fora da palavra, tá escrito, é para que se cumpra as escrituras. E com certeza José lembrou das escrituras. José sabia que aquilo ali verdadeiramente era Deus que estava falando com ele. Tanto ele sabia que você vai ver no versículo de número 24, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ele colocou o nome que o anjo havia revelado, aleluia. Ele fez conforme o que Deus havia mandado, porque ele tinha certeza que Deus tinha visitado ele. E vai ter pessoas que você não vai precisar dizer nada. Essas pessoas terão a certeza de que Deus visitou ele, que visitou ela. E vai dizer pra você, não, eu sou participante sim desse projeto. Eu vou participar sim, me perdoe porque eu fiz isso, porque eu te julguei, porque eu disse que não era de Deus. Me perdoe porque Deus me testificou, porque Deus me deu um sonho, porque Deus usou alguém, porque Deus falou comigo, porque Deus... Não deixa, irmãos, aquilo que é projeto dele disperso, não. Se é projeto de Deus, se é para estar junto, Deus vai trazer para perto. E foi isso que o Senhor fez. Colocou José ali no projeto para cuidar de Jesus com Maria. E o Senhor está dizendo para você através dessa palavra, eu vou tocar onde preciso for, vou mover corações, eu vou fazer com que pessoas voltem, retrocedam nas suas palavras, nas suas atitudes, mas eu trago elas de volta para o propósito. Através dessa palavra o Espírito Santo me revela que ele está trazendo José de volta ao propósito. José se queria fugir, pessoas que não queriam aceitar o propósito, pessoas que te deram as costas quando você mais precisou estão retornando porque elas fazem parte do projeto. Nem todas as pessoas, irmãos, que não estão entendendo é porque não faz parte do projeto. É porque é difícil, às vezes, entender as coisas de Deus. As coisas do Espírito Santo não são fáceis. São coisas que são complexas. Você tem que verdadeiramente estar com Ele e Ele tem que te revelar. Ele tem que falar contigo. Imagine, José estava ouvindo palavras que eram palavras de Maria. Não foi o anjo que falou com ele, mas depois que o anjo fala com ele, depois que Deus o visita, a Bíblia nos deixa bem claro que
trouxe para ele uma paz e ele conseguiu fazer aquilo que Deus designou. Então Deus está trazendo paz ao coração de pessoas que você tem orado, paz à mente dele, à mente dela, para que eles participem do projeto com você. Saiba de uma coisa, quem ouviu a voz de Deus foi você que sabe do que Deus vai fazer. Então não fique julgando José que não entende, não fique julgando José que não compreende, porque às vezes as coisas de Deus a gente não vai compreender, irmãos. São coisas, como eu falei, difíceis de entender, mas saiba de uma coisa: o nosso Deus é o Deus que testifica de uma forma tão perfeita que não vai ficar sombra de dúvidas na vida dessa pessoa que você tem orado, assim como José aceitou o propósito de Deus. Pessoas que você tem orado, que você tem entregado nas mãos do Senhor, também vão aceitar os projetos de Deus na vida delas. Se você crê nessa palavra, declare amém. Deus está dizendo para você: eu estou visitando o coração de alguém por amor de ti. Declare comigo: Deus está visitando alguém por amor de mim. Deus está visitando alguém por amor de mim. Se você crê nessa palavra, declare amém. Que Deus te abençoe.